capítulo 6, versos 12. 1 Coríntios 6, 12. A gente, nesta noite, vai falar sobre a igreja e a mídia na pós-modernidade. A igreja e a mídia na pós-modernidade. A gente vai descobrir algumas coisas sérias aqui, ok? 1 Coríntios capítulo 6, versos 12. 1 Coríntios 6, 12. 1 Coríntios 6, 12. Diz assim, estão juntos? Posso ler? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ok? Capítulo de número 10, versos 23. 10, 23. 10, 1 Coríntios 10, 23. Diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E 1 Coríntios, capítulo 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Diz assim: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Na NVI, deixa eu ler esse versículo na NVI para vocês. Aí você vai anotando aí, tá? Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Corrompe os bons costumes. Então, queridos, preste bastante atenção. O tema é este: a igreja e a mídia na pós-modernidade. Eu quero te fazer uma pergunta e você me responda, por favor. O que é pós-modernidade? O que é pós-modernidade? Pós-modernidade é o nome dado às mudanças ocorridas na sociedade de uma forma global, de uma forma geral, de uma forma mundial, né? O movimento pós-moderno, ele mudou a maneira da sociedade enxergar os valores da vida. A pós-modernidade fez isto, né? Na pós-modernidade, se você estiver anotando, caminha aí. O mundo se resume em algumas coisas aqui, ó. Primeiro, consumismo. Consumismo. O mundo se resume em consumismo. Segundo, informação sem avaliação. Informação sem avaliação. Eu não sei se vocês se lembram, há mais alguns anos atrás, uma escola particular em São Paulo, ela foi destruída por causa disso. Informação sem avaliação. Foi destruída. Porque falaram que uma das pessoas lá, responsável pela escola, viveu uma situação lá com algumas crianças e isso nunca ficou comprovado. Então, na pós-modernidade, informação sem avaliação. A moda, ou seja, está muito ligada a hedonismo. É o que eu quero, é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu amo, e vai por aí, moda. A gente vai falar um pouco disso. E individualismo. As pessoas hoje, elas são muito individualistas.
E infelizmente isso acontece dentro da igreja também. Então consumismo exacerbado, informação sem uma avaliação, essa questão de moda, a gente vai falar um pouco, individualismo, mas tudo isso na pós-modernidade, irmãos, acontece sem uma identidade definida e não tem nada definitivo. Não existe. Não existe. Então, isto é um mundo pós-moderno. A gente vai falar mais um pouquinho dele. E onde entra a mídia e a igreja na pós-modernidade? Onde entra a mídia e a igreja na pós-modernidade? Ouça. Na pós-modernidade, irmãos, na pós-modernidade, não existem absolutos, mas tudo é relativo. Não existe absoluto, tudo é relativo. Tudo é relativo. Entende? E neste mundo tão relativizado, irmãos, onde os valores que outrora eram importantes, eles têm perdido espaço. Têm perdido espaço, né? Para novas formas de comportamentos. Aí eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão: onde fica a família nesse mundo relativizado? Onde fica o casamento? Onde fica a religião? Onde fica a família nesse mundo relativizado? Onde fica? Onde fica? Onde fica? Aí você pensa assim: a família, ela está sendo destruída pela relativização. A religião está sendo destruída pela relativização. Irmãos, a mídia, ela tem uma arma poderosa para uma transformação rápida da sociedade. A mídia ela tem sido assim uma arma poderosa para a transformação mais rápida da sociedade. Só que essa transformação, ela vai em sentido contrário aos nossos valores e aos nossos costumes. É a desvalorização do ser humano. A desvalorização. É incrível isso, né? Hoje, irmãos, nós não temos mais amigos. Sim ou não? Nós temos o quê? Contatos. Nós não temos mais amigos. Nós temos contatos. É contatos aqui, é contatos ali e vai. O que é mídia? O que é mídia? Essa é uma boa pergunta, não é? São os meios de comunicação de massa, irmãos. Revista, jornal, televisão, rádio, internet, teatro, cinema, cultura. Isso é mídia. Isto é mídia. Alguns chamam a mídia de o quarto poder. E eu sei que vocês não sabem, mas eu anotei aqui e quero falar para vocês. Vocês sabem quantas famílias hoje detêm a mídia no Brasil? Vocês sabem quantas famílias detêm a mídia no Brasil? Vocês sabem quantas famílias cuidam ganham dinheiro aí? Vocês sabem? Irmãos, 10 famílias cuidam de toda a mídia do Brasil. Elas detêm o poder sobre a mídia, sobre revista, sobre jornal, televisão e por aí vai, rádio. É que eles detêm o poder. Então ouça, aí agora eu quero mostrar algumas coisas para a igreja. O poder da mídia. A mídia,
ela influencia as pessoas no modo de agir, de pensar e até no modo de vestir. A mídia faz isso. E isto é um perigo. Olha a igreja, você quer ver? Um detalhezinho sobre a influência da mídia. Às vezes a gente, tem lá uma novela. Tem uma moça que está fazendo papel de prostituta na novela. Se veste de uma forma que... Aí na próxima semana, umas irmãs das igrejas olharam aquele vestido lá, né? E vão lá e compram. Poxa, eu quero ficar bonita como aquela mulher da novela, da televisão. Não é assim, irmãos? Hein? Isso acontece? Acontece. Então a mídia, ela influencia as pessoas no modo de agir, de pensar e no modo de vestir. E até no modo de vestir. A mídia orienta os costumes e os hábitos da sociedade, meu irmão. A mídia faz isso. Na última novela nós tivemos o beijo gay. É a mídia tentando mostrar para você que essas coisas são normais. E na próxima agora vai ter lá lesbianismo. Então, a mídia, ela cria as demandas, orienta os costumes e hábitos da sociedade. A mídia define estilos, bordões e discussões sociais. A mídia faz isso. A mídia também dita. Presta atenção, por favor. A mídia também define ou dita as regras sobre padrões de beleza, sim ou não? Gordinha vai entrar no céu vai? Da moda? Dita. Tem mais. Ela dita as regras sobre os padrões de beleza e os ídolos que devem ser adorados e seguidos. A mídia faz isso. Então, eu sei que algumas coisas passam batido para você, mas eu vou voltar aqui, A mídia influencia. A mídia cria. A mídia define e a mídia dita as regras do jogo. A mídia faz isso e define os ídolos que devem ser adorados. Qual é o cara do momento hoje dentro das igrejas evangélicas? Quem é? É o Thales Roberto? É mídia. A mídia faz isso. Então, queridos, a mídia, ela tem o poder, anote isso, ela tem o poder de movimentar a massa social, gente. A mídia tem esse poder de movimentar para um determinado caminho através das propagandas. Vocês querem ver, irmãos? Quantos crentes dentro das igrejas são consumistas? A gente não precisa ir lá fora. O cara está no vermelho, meus irmãos, mas viu uma propaganda, mas pô, esse celular, ou essa televisão, ou esse carro é de última geração, ou isso, aquilo, ou aquilo outro, e às vezes nem pode, está encalacrado. Mas eu tenho que mostrar que eu sou o cara. Então, eu tenho que ter. Eu vou falar um pouco disso. Então, nós precisamos observar isso, irmão. A mídia, ela tem o poder, eu vou repetir para você. Ela tem o poder de movimentar, de manobrar a massa social para um determinado caminho. Através de quê? Da propaganda. Então, tudo se torna um espetáculo.
um show. O ser dá lugar ao ter, e hoje não é mais ser, não é mais ter, é o aparecer. Se eu apareço, logo eu existo. Então eu vou para quê? Vou para o Face, vou colocar lá. Então hoje a vida tem se tornado um show, aonde as pessoas, elas querem parecer o que não são, para poder chamar a atenção. Então, queridos, a mídia, com a filosofia pós-moderna, tem transformado crenças e valores na sociedade, na nossa sociedade. A mídia tem feito isso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você é o quê? O que você é? Ouça. A filosofia da pós-modernidade utiliza a mídia sem Deus para trazer para nós novos valores, presta atenção, crenças novas, e esses valores novos e essas crenças novas automaticamente mudam o quê? Vocês sabem? Comportamentos. Por isso, ouçam, que a gente tem visto muitos crentes que são consumistas. A gente tem visto muitos crentes que são hedonistas. A gente tem visto muitas pessoas, irmãos, que estão mais preocupados em aparecer. E isso é sério, irmãos. E como igreja, nós precisamos fazer a diferença. Amém? E aí? Então, queridos, quem é o seu ídolo? Quem é o seu ídolo? Quem é? Quais são os seus valores? Qual é a sua crença? Qual é? Então nós precisamos responder a essas perguntas. Abra comigo sua Bíblia, por favor, em Daniel capítulo 3. Daniel 3, versos 1. Eu vou falar que essa questão de propaganda não é algo novo. Já é antigo. Aí a gente tem que usar a Bíblia para mostrar algumas coisas para vocês. Tá ok? Daniel 3, versos 1. Rei Nabucodonosor, ele faz uma imagem de não sei quantos metros aí. Estão juntos lá, corretos? Corretinho aí, estão juntos? Observem esse texto. Ele faz uma imagem para todo mundo adorar. Por que que ele faz essa imagem, gente? Por quê? Porque ele quer fortalecer o seu reino. Ele quer fortalecer o seu reino. Ele está fazendo propaganda política do seu reino. E para isto ele utiliza um ídolo. Isso é propaganda. Se você pegar a sua Bíblia, aí mesmo, em 1 Reis 12, de 25 a 33, você vai ver uma outra propaganda. Você vai pegar o Jeroboão, primeiro rei do Israel dividido, e você vai ver que este homem, ele coloca um bezerro bem lá no norte e um bem
ficar no sul, para que as pessoas de Israel não viessem adorar em Jerusalém. Ele está fazendo o quê? Propaganda do seu reino. Vamos ler? Vamos ler. Vamos ler aqui. 1 Reis 12. Diz assim, olha aqui, ó. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. E dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pois um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários no altar. E aí você vai vendo o que ele vai fazendo. Pegou os sacerdotes de dentro do povo e colocou ali, ó, para adorar. O que é isso? É propaganda, é mídia. Ele está fazendo isso, ele está usando a mídia. Então eu vou te falar uma coisa aqui. A mídia, ela tem o poder de movimentar, de manobrar a massa social para um determinado caminho ou direção através da propaganda. Eu quero fazer uma pergunta. Eu sei que a maioria de vocês são novos. São novos aí. Mas eu vou dar um dado para você histórico aqui. Em 89, na eleição para presidente, no primeiro debate entre o candidato Lula e o então candidato Fernando Collor de Mello, o Lula, ele venceu o debate. Mas Lula não era uma pessoa muito boa para o Brasil, segundo as pessoas lá da época. Então houve um segundo debate. E nesse segundo debate, segundo a emissora da época, o Lula, ele perdeu. E ela manipulou as pessoas. E eles votaram no então candidato e ganhou a eleição, Fernando Collor de Mello. Talvez a pastora lembre-se disso, a Fátima, o Evaldo e algumas outras pessoas. Então, a mídia, ela tem esse poder de movimentar, ela tem esse poder de manobrar a massa social. E isto, irmão, não é diferente dentro da igreja. As igrejas muitas vezes são, as pessoas dentro das igrejas muitas vezes são manobradas por isso. E eu só falei de consumismo, aonde muitas vezes as pessoas compram sem poder, porque viu algo, porque aquele outro tem e eu também preciso ter. Afinal de contas, ele não é melhor do que eu. E assim vai. Então, queridos, eu quero que você fixe bem isso na sua mente. A filosofia, a mídia, com a sua filosofia pós-moderna, ela tem transformado
crenças. Tem gente que pensa assim hoje dentro das igrejas, que elas vão para o céu, não é? Sem precisar de Jesus Cristo. Basta eu ser um religioso. A mídia, com a sua filosofia pós-moderna, tem transformado os valores. Não, uma moça pode levar um rapaz para sua casa, pode passar a noite lá no quarto. Não é assim? Só que a gente precisa entender que, olha só o que eu vou te dizer aqui, ó. Nós precisamos entender que quando as crenças e os valores, eles são transformados, o nosso comportamento automaticamente é transformado. É isso que a gente precisa entender, irmãos. A gente precisa perceber. Então a gente vai ver pessoas, sabe, fazendo o quê? Agindo de uma forma errada, e por aí vai. Mas vamos aqui. Qual é o erro da mídia hoje? 1 Timóteo 6,10. A mídia, meu irmão, se você for nos primórdios da televisão, você vai ver que o objetivo que a televisão ela foi criada, você vai olhar e você vai falar, cara, está corrompido. Se você pegar a internet, o objetivo da internet, você vai falar, nossa, foi corrompido. Por quê? Porque o coração do homem é um coração pecador, irmãos. O homem tem a tendência de destruir todas as coisas. E 1 Timóteo 6,10 fala do coração pecador do homem, dinheiro. Não é isso que fala aí? Vamos ver. Olha só o que diz. Diz, deixa eu pegar aqui. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 10, diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Qual é o erro da mídia? É o coração pecador do homem. Qual é o erro do ser humano? É o coração pecador. Segundo texto, está em 1 João 5,19. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Eu te faço uma pergunta, meu irmão. O que é mundo? O que é mundo? Hein? O que é mundo? O que é mundo? Igreja? Hein? O que é mundo? A palavra mundo é cosmos. E é a sociedade sem a direção de Deus. Mundo. Então, queridos, preste atenção nisso. A ação de Satanás se dá onde? Tem? Vocês leram? 1 Coríntios 5,19. O mundo jaz no maligno. Satanás, ele quer destruir a estrutura da sociedade, meus irmãos. Satanás, ele não brinca de ser diabo, ele quer destruir. E ele vai destruir se você, se eu, se nós não tomarmos uma direção. Se nós não tomarmos uma decisão, ele vai destruir. Terceiro, qual é o erro da mídia? A deturpação por causa do dinheiro e poder.
Quem é que paga mais? Ah, você paga mais? Ok, eu vou colocar um programa aqui para você. Você paga, mas e aí? Não importa, eu vou colocar. É isso que está acontecendo, irmãos. E aí eu quero fazer uma pergunta para os irmãos queridos aqui. Qual é a posição da igreja? Diante dessa pós-modernidade, diante desse furor, desse poder da mídia, qual deve ser a posição da igreja? Qual deve ser a sua posição? Número 1, valorize o ser humano. Valorize. Hoje, meus irmãos, existem muitas dificuldades das pessoas se relacionarem, irmãos. Hoje, as pessoas têm dificuldade de sentar e de conversar. Então, valorize o ser humano, meu irmão. Valorize o seu outro irmão dentro da igreja. Valorize aqueles que estão ao seu lado. Sabe, o mundo pós-moderno, midiático, ele diz que devemos valorizar o aparecer. Eu já falei, apareço, logo existo. Mas você precisa valorizar o outro. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem valorizado aqueles que estão ao seu redor? Você tem valorizado seu irmão? Você tem dado atenção para ele? Você tem dado atenção para essas pessoas, né? Mas hoje o mundo diz que nós temos que aparecer. Nós temos que aparecer que somos o que não somos. E por isso que muitas pessoas fazem um monte de besteira. Porque tem que aparecer. Eu tenho que mostrar para o outro que a minha vida está bacana. Eu tenho que mostrar para o outro que o meu casamento está legal. Eu tenho que mostrar para o outro que a minha vida financeira está bacana. Eu tenho que mostrar para o outro que eu sou mais crente do que ele. É assim. Então, querido, valorize o outro. Valorize. Valorize, ainda é possível termos amizades. Hoje com celular não sei o que, com internet de não sei o que lá, as pessoas hoje não têm amigos. Você quer que eu diga para vocês, essa geração dos trintões aqui da igreja, hoje não são mais amigos. Não estão mais juntos. Antes viviam juntos. Hoje não. Quero saber a notícia do fulano. Aí vai lá para uma Face, para não sei mais o que. Então valorize o ser humano. E eu quero te fazer uma pergunta. Você é um amigo verdadeiro? Você é? Você é um amigo verdadeiro do seu vizinho, do seu irmão na igreja? Você é? Ou você hoje vive uma vida individualizada? Eu vivo a minha vida do meu jeito e ponto. Você é? Como você é? Como você é? Pense nisto. Ainda é possível termos amigos e sermos amigos. Ainda é possível. Ainda é possível chorar no ombro de um amigo. Ainda é possível. Ainda é possível ser amigo ou sermos amigos de verdade. A palavra de Deus diz que há amigos que são mais chegados que irmãos. Ainda é possível. Então, como igreja, nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos ser amigos, nós precisamos aprender a ouvir o outro, sem julgar. Esse é um desafio. As relações humanas, irmãos, elas não devem ser feitas somente através da mídia. Mas você precisa sentir a pessoa. Segundo,
O que é que a igreja, qual a posição da igreja? Valorizar o ser humano. Você é um amigo de verdade? Ou você é uma pessoa que não está nem aí para os problemas dos outros? Quem é você? Segundo, comunique a sua amizade. Comunique a sua amizade com poder. Meu irmão, a comunicação é fundamental para uma relação profunda e pessoal. A comunicação, ela é fundamental para uma relação profunda e pessoal. Se você não aprender a se comunicar, você vai se perder. Então sai do virtual e vem para o mundo real. Aprenda a comunicar-se pessoalmente. Para com esse negócio. Hoje em dia tem gente que está se separando pelo Face. Faz isso. Converse. Aprenda a se comunicar, irmão. Olha, no meu caso, todo mundo que vem conversar comigo, aí conversa sobre algumas coisas da igreja, mas no final sempre conversa sobre a sua vida. Eu não gosto de conversa sobre terceiro ou quarto, mas eu quero conversar sobre a pessoa. Então faça isso, amém? Faz isso. Aprenda a se comunicar, sabe? Aprenda a conversar. Não chegue, sabe? Como se você tivesse as respostas para todas as coisas. Aprenda a se comunicar. Você sempre vai aprender algo com o outro. Amém? E terceiro, o que a igreja pode fazer para mudar essa situação? Valorize o relacionamento familiar em sua casa. Valorize. Você tem tempo para os seus? Você tem? Você tem tempo para brincar com os seus familiares, para conversar? Ou tudo seu agora é na vida virtual? Olha, o fulano postou não sei o quê. Olha, o ciclano fez não sei o que lá. Você tem esse tempo? Você precisa ter, meu irmão. Ainda mais vocês que são pais. Vocês precisam ter. Você tem? Então valorize o relacionamento familiar, irmão, em sua casa. Tem um pastor amigo que ele disse que um dia ele chegou na casa dele. O filho dele estava mexendo no computador lá no quarto. Filho, um cara de 23 anos, 24 anos. A esposa dele estava na sala, num computador, mexendo lá, internet, enfim. Aí, de repente, deu um estalo. Ele falou, gente, eu sou pastor de tantas pessoas e estou perdendo os meus. A gente não se comunica, a gente não se relaciona, a gente não conversa. Estou perdendo. Aí sabe o que ele fez? Ele deu um grito lá. E ele falou, ei, desliga aí, você desliga aí, você também desliga, vem para cá, vamos conversar e vamos fazer com qualquer coisa. Mas vamos fazer. Será que você está vivendo isso? A mídia, com esse pensamento pós-moderno, nos empurrando para vivermos uma vida solitária, individualista. E nós, o que é que nós estamos fazendo? Como igreja, meus irmãos, o que é que você tem feito? E uma penúltima pergunta. Quais os valores que você deixará para os seus familiares? Quais os valores? É de que a vida é assim mesmo? É? Ou você vai falar, não, peraí. Experimente, meu irmão. Durante esta semana ou próxima semana, eu não sei. Desligar
lá os seus apetrechos e sentar e conversar com os seus filhos. Você vai descobrir tanta coisa, ou com sua esposa, ou seja lá com quem for. Você vai descobrir que o diálogo, a comunicação, já se perdeu. E aí você vai ter que correr para poder buscar. Mas marque essa posição em nome de Jesus. O que você está recebendo hoje é muito rico. E que a minha oração é que faça uma diferença na sua vida. Que você possa ter essa sensibilidade. Nós não somos crentes para nos tornarmos massa de manobra. Nós não somos. Nós não somos crentes, mas para não marcarmos uma posição, nós precisamos marcar. Aí você diz, mas nós somos tão pequenos, meu irmão. O importante é quando você chegar diante de Deus, ou você mesmo, diante de você, sua consciência, e você falar assim, não, eu estou tentando fazer a diferença. Eu estou procurando. E não se deixe levar. Não se deixe levar. Se você tiver que nadar contra a maré, remar contra a maré, vai lá e faça. Mas não se deixe conduzir. Não se deixe levar. Tome essa postura. A mídia que nós temos, ela é sem Deus. Ela é sem Deus. Mas nós temos que levar Deus para os nossos. A pós-modernidade, se você estudar sobre pós-modernidade, você vai ficar louco. Como está mudando os valores e as pessoas não estão percebendo. Você vai ficar. Mas você foi chamado para fazer a diferença. Portanto, faça a diferença em nome de Jesus. Amém? O que interessa aqui para nós é aqui, você tem valorizado as pessoas ao seu redor? Você tem valorizado? Você tem comunicado essa amizade com poder? A sua família é uma família que se relaciona de uma maneira positiva ou não? 3 perguntinhas. Eu gostaria que você orasse a respeito.